Você já fez amizade com alguém em redes sociais? Eu fiz algumas amizades no Facebook, mas costumava pensar que as pessoas exageravam quando diziam que a internet estava cheia de malucos. Para falar a verdade, eu nunca acreditei nisso, até conhecer Ana. Foi aí que percebi que, embora a maioria das pessoas seja inofensiva, às vezes você encontra a pessoa errada. E as coisas podem dar muito errado. Uma tarde, eu estava me sentindo entediado, então abri o Facebook para ver se algo interessante aparecia. Foi quando vi o perfil de uma garota chamada Ana. Ela tinha um sorriso que iluminava a tela, e sua biografia dizia que ela amava filmes de terror tanto quanto eu. Sem pensar duas vezes, enviei um pedido de amizade, e para minha surpresa, ela aceitou imediatamente. Começamos a conversar e rapidamente nos demos muito bem. Era como se fôssemos amigos de longa data. Falávamos sobre nossos filmes de terror favoritos, trocávamos histórias e até contávamos segredos um ao outro. Naturalmente, depois de semanas de conversa, decidimos nos encontrar pessoalmente. Ana sugeriu que eu fosse à casa dela, dizendo que seu pai era uma pessoa tranquila e que com certeza ele não se importaria com a minha visita. Não vou negar que fiquei um pouco nervoso. Eu morava sozinho e teria sido mais fácil para ela vir até o meu apartamento, mas eu não queria deixá-la desconfortável. Apesar das minhas dúvidas, aceitei o convite, sem imaginar que isso seria um grande erro. Eu me lembro bem da noite em que fui à casa dela. Estava ansioso, mas não era o tipo de medo que você sente assistindo a um filme de terror, e sim aquela tensão excitante de conhecer alguém novo. Segui as instruções que ela me deu. Ao chegar, fiquei um pouco surpreso. A casa era antiga e tinha um aspecto meio sombrio. Para ser sincero, dava para ver que não era bem cuidada, e a vizinhança não parecia das mais seguras ou acolhedoras. Naquele momento, um pequeno alarme soou dentro de mim, mas decidi ignorá-lo e toquei a campainha. Um homem abriu a porta. Ele parecia ter entre 45 e 50 anos, com um olhar intenso e um tanto perturbador. Mas, curiosamente, ele me recebeu com um sorriso e muita energia. Disse que era o pai de Ana, que ela já desceria em breve, e me convidou a esperar na sala. Enquanto aguardava, vi algumas fotos na parede, um homem e uma garota sorrindo, parecendo felizes. Presumi que fossem Ana e seu pai em momentos bons. Nesse meio tempo, ouvi vozes vindas do andar de cima, mas a conversa entre eles não parecia das mais amigáveis. Ouvi Ana dizer: "Espere por mim, já estou quase pronta", e o pai dela responder, num tom quase compulsivo: "Se apresse, não o deixe esperando". Logo depois, o pai de Ana voltou e pediu desculpas pela demora, garantindo que ela estava se arrumando. Ele me ofereceu um lugar para sentar e começamos a conversar. Foi aí que comecei a sentir que algo estava errado. Eu esperava aquele típico papo de pai protetor, mas não foi o caso. Em vez disso, o homem me olhava de um jeito completamente obsessivo, com um sorriso que me dava arrepios. No início, achei que ele estivesse apenas brincando para me assustar, mas, quando falou de novo, ficou claro para mim que não era uma brincadeira. "Então, você estava conversando com a Ana pelo Facebook, né? Que ótimo", ele disse num tom que me deixou extremamente desconfortável. Naquele momento, eu sabia que tinha cometido um erro ao ir até ali. A atmosfera ficou pesada, e agora eu só queria sair dali. Facebook é um bom lugar para conhecer pessoas, o pai de Ana disse, ainda com aquele sorriso perturbador. "É ótimo que você e Ana tenham tanto em comum. Mas sabe, você não acha estranho que, se você fosse uma mulher da sua idade, talvez estivesse procurando por mim, e não pela minha filha?" Naquele momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. O que ele queria dizer com aquilo? Eu só queria que ele calasse a boca, mas o homem continuava soltando perguntas e comentários estranhos, que só pioravam a situação. O pior, no entanto, não era o que ele dizia, mas o jeito como ele me olhava. Seus olhos estavam cheios de veias. Embora ele não parecesse necessariamente uma má pessoa, havia algo nele que me fazia sentir um desconforto extremo, como se eu pudesse me tornar uma vítima a qualquer instante. De repente, o homem parou de me encarar e focou sua atenção nas escadas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse ouvindo algo, mas eu não conseguia ouvir nada. Então, ele se virou para mim e disse:
com uma voz quase melódica: Ana está te chamando. Vai esperá-la lá em cima. Naquele ponto, meu desconforto aumentou ainda mais, porque eu não tinha ouvido Ana chamar por mim. Mas era óbvio que ficar naquela sala não era uma boa ideia. Qualquer outro lugar parecia melhor do que estar ali com aquele homem. Então, concordei e subi as escadas. Ao entrar no quarto de Ana, fiquei surpreso com o quanto ele era bonito. Era um lugar enorme, com um banheiro privativo. As paredes pareciam novas e estavam decoradas com várias coisas que deixavam o ambiente aconchegante. Ouvi o som de água correndo, como se Ana estivesse no chuveiro. Então me sentei na cama, tentando me acalmar. Gritei para ela, dizendo que seu pai tinha me mandado subir, para que ela não se assustasse ao me ver ali. Mas ela não respondeu, então decidi esperar que terminasse o banho. Alguns minutos se passaram e, de repente, ouvi a porta. Mas não era a do banheiro, era a porta do corredor. Era ele de novo, mas algo não estava certo. De repente, o homem apareceu disfarçado de mulher, usando uma peruca e tudo, parecendo uma espécie de velha maluca. Ele me encarava com aqueles olhos avermelhados, como se tivesse mudado completamente. Desculpe a demora, ele disse, com uma voz incrivelmente parecida com a de Ana. Espero que meu pai não tenha te deixado desconfortável. Ele sorriu, como se estivesse realmente acreditando no papel que estava interpretando. Eu congelei. Era a mesma voz que eu tinha ouvido antes. O que está acontecendo aqui? Perguntei, confuso. Isso é uma piada de mau gosto ou algo assim? Ele, ou ela, se aproximava, sorrindo no corredor, mas havia algo muito errado em sua atitude. Sou eu, Ana. Ele disse. Estou pronta para sair, tomar um café ou o que você quiser fazer. Pode apertar minha mão. Pediu, estendendo a mão para mim. Porém, num instante, enquanto ele se movia para ajeitar a peruca, percebi algo ainda mais perturbador. Algo brilhava atrás de suas costas. Meu coração disparou ao perceber que ele escondia algo metálico. Era uma faca. Naquele momento, a realidade caiu sobre mim. Eu não podia ficar ali. Precisava fugir. Aquela não era Ana. Nunca tinha sido. Tudo era uma armadilha. Comecei a recuar lentamente enquanto ele se aproximava, sem tirar os olhos dele. Vendo que ele bloqueava a única saída e que não havia nenhuma janela, soube que a única forma de escapar ou me proteger era entrando no banheiro. Não tive muito tempo para pensar, então, depois de alguns segundos de tensão, corri para a porta do banheiro e, por sorte, ela estava aberta. Tranquei a porta logo antes que ele me alcançasse e ele começou a chutar a porta furiosamente, como um lunático. Enquanto estava trancado ali dentro, percebi algo ainda mais assustador. Era óbvio que Ana não estava no chuveiro. A água caía sozinha, mas dava para ouvir que ela batia em algo, e não diretamente no chão. Poderia haver alguém atrás da cortina. Sentindo-me apavorado e confuso, fiz o que qualquer pessoa faria naquele momento. Abri a cortina para ver o que estava ali. O que vi tirou meu fôlego. Sentado em uma cadeira, debaixo do chuveiro, estava um esqueleto vestido com roupas femininas. Ele estava posicionado na banheira. Soltei um grito abafado, de puro choque. Caí no chão, tremendo de medo, enquanto o homem continuava chutando e batendo na porta, gritando para que eu abrisse. Abre a porta. Você precisa ver isso. Ele gritava, rindo alto, como se aquilo tudo fosse uma brincadeira para ele. Meus olhos estavam fixos no esqueleto na banheira, e meu coração parecia que ia sair pela boca. Quem era aquela pessoa? O que aconteceu com ela? E, mais importante, o que ele planejava fazer comigo? Eu precisava sair dali. Não podia ficar naquele banheiro por muito tempo. Vasculhei o ambiente em busca de algo que pudesse usar como arma ou ferramenta para escapar. Encontrei um desentupidor de pia encostado no canto e, embora não fosse exatamente uma arma, era melhor do que nada. O homem continuava a golpear a porta, e eu sabia que ela não resistiria para sempre. Com uma força que eu não sabia que tinha, levantei-me, me preparei e gritei: "O que você quer de mim?" Ele parou de bater por um momento e começou a rir de forma descontrolada. "Quero que você conheça minha família", ele respondeu, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Nesse momento, ouvi um som que vinha de fora do banheiro.
Era como se outras pessoas estivessem subindo as escadas, várias delas, e elas estavam rindo e falando coisas que não faziam sentido. Não adianta se esconder, eles já estão aqui. Ele gritou do outro lado da porta. Eu estava prestes a entrar em pânico quando me lembrei da pequena janela no alto da parede do banheiro. Era estreita, mas parecia ser minha única chance de escapar. Subi na pia, forcei a janela com todas as minhas forças. Por um milagre, consegui abri-la. Enquanto me esgueirava pela janela, ouvi a porta do banheiro ceder. Olhei para trás por um breve instante e vi o homem entrando, seguido por várias figuras bizarras. Eram pessoas, ou pelo menos pareciam ser, mas seus rostos estavam deformados, e seus olhos brilhavam de forma antinatural. Volte aqui, ele gritou, estendendo a mão na minha direção. Com o último impulso, consegui sair pela janela e cair do lado de fora da casa, rolando pelo gramado. Meu corpo estava machucado, mas a adrenalina me impedia de sentir qualquer dor. Levantei-me rapidamente e comecei a correr, sem olhar para trás. Ouvi gritos e risadas ecoando pela noite enquanto fugia em direção à rua principal. Quando finalmente cheguei a um lugar seguro, percebi que estava em uma estrada deserta, sem nenhum sinal de ajuda por perto. Peguei meu celular, desesperado, mas a tela estava preta. Estava sem bateria. Olhei para trás uma última vez e vi a casa ao longe. As luzes ainda estavam acesas, mas tudo parecia quieto. Decidi continuar andando, mesmo sem saber para onde ir. Não voltei a ver Ana, seu pai ou qualquer uma daquelas figuras novamente. Mas, até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir as risadas e ver aquele esqueleto na banheira, como um lembrete do quão perto eu estive de não sair vivo daquela casa. Era 2010, o ano em que o Facebook estava em seu auge. Todo mundo estava criando contas e se reconectando com velhos amigos. Esse era o novo fenômeno da época. E eu não ia ficar para trás. Eu tinha 33 anos na época. Em apenas uma semana após abrir minha conta, já tinha encontrado 28 antigos amigos. Alguns eram da faculdade, outros da escola e até mesmo do jardim de infância. Dá para acreditar? Era incrível se reconectar com pessoas depois de tanto tempo. Uma noite, quando cheguei do trabalho, vi que tinha uma solicitação de amizade de uma conta privada. Eu não fazia ideia de quem era, mas, ao olhar o grupo de amigos da escola, percebi que a conta estava listada e que também era amiga de várias das minhas conhecidas. Concluí que devia ser alguém dos meus tempos de escola, então decidi aceitar o pedido sem pensar muito. No entanto, a conta era um completo mistério. Nenhuma informação, nenhuma foto de perfil, nada. E, assim que eu estava prestes a enviar uma mensagem para descobrir quem era, recebi uma mensagem dessa mesma conta. Era algo simples. Oi. Imediatamente perguntei, quem é você? Mas meu coração parou por um momento quando recebi a resposta. Sou a Natália. Natália, meu primeiro amor da escola. Era ela, a garota com quem eu namorei antes de sua família se mudar para Atlanta, no 9º ano. Havíamos perdido contato depois disso, embora tivéssemos tentado manter contato por um tempo. Eu não conseguia acreditar. Toda aquela nostalgia tomou conta de mim em um instante. E era como se eu fosse um adolescente novamente. Oi, como você está? Respondi, tentando soar mais calmo do que realmente estava. A alegria de falar com ela novamente era avassaladora. Aos poucos, descobri que ela agora morava na Califórnia com um marido e 2 filhos. Apesar de eu ter 33 anos e ainda ser solteiro, senti uma pontada de tristeza ao saber que ela havia construído uma vida tão diferente da minha. Mas, bem, essa é a vida, certo? O importante era que eu estava feliz por me reconectar com ela. Semanas se passaram e nossas conversas noturnas se tornaram o ponto alto dos meus dias. Ela me contou que era professora e adorava jardinagem. Quando comentei sobre seu perfil vazio, ela explicou que não sabia usar bem o computador e que o marido havia criado a conta para ela. Embora quisesse adicionar fotos e tudo mais, ela não fazia ideia de como fazer isso. Eu a entendi perfeitamente, porque também não era muito bom com tecnologia. Na verdade, meu perfil foi configurado por um colega de trabalho. Então, não pude ajudá-la.
Apenas sugere que pesquisasse no Google ou visse um tutorial no YouTube. Mas, aparentemente, ela não conseguiu fazer isso, porque seu perfil continuava vazio. As semanas passaram e continuamos a conversar todas as noites. Falávamos sobre nossos dias, nossos trabalhos e o que estava acontecendo em nossas vidas. Ela me contava sobre seus alunos, seus filhos e seu marido. Mas, um dia, do nada, ela parou de responder. No início, pensei que ela estava ocupada, então não dei muita importância. No entanto, quando 3 dias se passaram sem notícias, fiquei preocupado. Enviei uma mensagem perguntando se ela estava bem, mas também não obtive resposta. O silêncio se tornou cada vez mais pesado, então decidi ligar para ela. Eu disquei o número nervosamente, pensando em tudo o que havíamos compartilhado. Parte de mim estava animada, enquanto outra parte estava aterrorizada. Eram meses de conversas, risadas e lembranças. Será que algo realmente poderia ter dado errado na vida dela? Quando ouvi a mensagem da secretária eletrônica, um calafrio percorreu minha espinha. Algo dentro de mim dizia que as coisas não estavam certas. Era como um pressentimento, uma intuição. Olá, você ligou para a Natália. Deixe sua mensagem. A resposta automática me deixou com uma sensação estranha. A preocupação crescia dentro de mim, e a memória da nossa conexão estava envolta em uma aura de confusão. O que tinha acontecido com a garota que encheu minhas noites de risadas e memórias da adolescência? A incerteza me deixou muito inquieto, então decidi não desistir. Eu tinha que saber o que havia acontecido com ela. Quando liguei novamente, um homem atendeu. Perguntei por Natália, e ele disse que eu tinha ligado para o número errado e desligou. Foi um golpe forte. Depois de um tempo, finalmente recebi uma mensagem dela. Fiquei aliviado por ela estar de volta, mas logo uma nova sensação de pavor tomou conta de mim. Onde ela esteve esse tempo todo? O que estava acontecendo? Porque ela estava dizendo que precisava da minha ajuda. Oi, Jeff, preciso da sua ajuda, dizia a primeira mensagem dela. Imediatamente, comecei a fazer várias perguntas. O que aconteceu? Você está bem? Onde você esteve esses dias? Tem algo a ver com seus filhos? Escrevi, desesperado. Então, ela respondeu com uma foto que me deixou gelado. Era uma foto dela, mas ela tinha um enorme hematoma negro ao redor de um dos olhos. Naquele momento, senti meu coração se partir. Juro que estava pronto para voar até Atlanta e fazer quem quer que a tivesse machucado pagar por isso. Depois, ela me contou que seu marido estava batendo nela e em seus filhos e que precisava sair daquela situação antes que ele os machucasse seriamente. Ela disse que aqueles últimos dias tinham sido um inferno e que não aguentava mais. Meu coração se despedaçou ao saber disso. Eu estava feliz pensando que meu primeiro amor da adolescência tinha tido uma boa vida, com uma família feliz e estável. Mas aquilo mudou tudo. Por que você não conta para a polícia? Sua família sabe o que está acontecendo. Perguntei, sabendo que a situação dela era muito séria. Enquanto escrevia, me sentia cada vez mais desesperado. Eu precisava fazer algo. Saber que seus 2 filhos, de 4 e 2 anos, estavam envolvidos naquela loucura me deixava ainda mais aflito. Eu não podia simplesmente ficar parado e deixá-la sozinha. No início das nossas conversas, ela havia me mostrado fotos de sua vida, seus filhos, sua casa e até mesmo sua sala de aula. Era uma vida perfeita, o que ela sempre quis. Isso tornava ainda mais doloroso vê-la sofrendo daquele jeito. Como posso te ajudar? Perguntei, quase implorando por uma resposta. Depois de um tempo sem resposta dela, disse que não havia motivo para se envergonhar. Me diga de quando você precisa e eu envio o dinheiro pela manhã. Dentro de alguns minutos, ela me enviou os dados da conta e disse que precisava de algo entre 8 e 11 mil dólares para escapar daquela situação e voltar para a família dela. Eu tinha algumas economias, então enviar 10 mil dólares não parecia um grande problema. No dia seguinte, fiz a transferência e mandei uma mensagem. O dinheiro já deve estar na sua conta. No entanto, essa foi a última mensagem que consegui enviar para ela, porque, logo em seguida, sua conta me bloqueou. No início, pensei que o marido dela a tinha forçado a fazer isso, mas o pânico e a preocupação começaram a crescer dentro de mim. Senti que ela havia me deixado na mão logo depois de receber minha ajuda.
Semanas se passaram sem notícias dela, até que finalmente decidi investigar por conta própria para ver se conseguia encontrar algum membro da família dela. Eu conhecia a maior parte da família, então não achei que seria tão complicado. Foi assim que encontrei o irmão mais novo dela, Hector, no Facebook. Quando começamos a conversar, ele me contou que Natália estava vivendo feliz com sua família em Houston, que tinha 2 filhos e um marido adorável. Quando contei a ele o que tinha acontecido, ele ficou igualmente confuso e disse que isso não podia ser verdade, já que ele conversava com a irmã quase diariamente. Naquele momento, entendi que havia sido enganado. Hector me enviou o link para a conta verdadeira de Natália. Para minha surpresa, essa conta tinha tudo: fotos da família, publicações e toda aquela vida que fazia parte da história dela. O mais chocante foi perceber que algumas das fotos que a conta falsa tinha me enviado eram as mesmas que estavam na conta real. Isso significava que o golpista realmente conhecia Natália e também me conhecia. Fiquei chocado ao perceber que tinha enviado $10.000 para um golpista. Meu dinheiro já havia sumido. Eu não tinha como descobrir quem tinha me enganado. Mas logo lembrei que a conta falsa também era amiga de várias das minhas outras conhecidas. Quando contei o que tinha acontecido, elas disseram que também tinham sido enganadas. Muitos homens e mulheres que eu conhecia haviam transferido dinheiro para a mesma conta, mas ninguém disse nada, envergonhados por terem caído no golpe de alguém escondido atrás de uma tela. Essa foi a minha verdadeira história de terror, e essa é a primeira vez que estou compartilhando abertamente. Acho que mais pessoas precisam ficar alertas sobre esses golpistas que se escondem na internet. No final, consegui entrar em contato com a verdadeira Natália, e ainda conversamos de vez em quando até hoje. Mas nunca descobri quem foi o golpista que me roubou pelo Facebook. O Instagram é como um grande palco onde todos querem brilhar e se tornarem famosos da noite para o dia. Já vi de tudo nessa plataforma, especialmente vindo de pessoas mais jovens. É por isso que estou aqui hoje para contar o que aconteceu com minha filha Samira quando ela se deixou levar por essa loucura. Samira, ou Sami, como a chamo carinhosamente, é minha única filha. Depois que meu marido me deixou por outra mulher, ela se tornou o meu tudo. Após essa dolorosa experiência, decidi me mudar para a Flórida em busca de uma nova vida e consegui um emprego em uma agência de publicidade. Enquanto isso, Sami crescia e se tornava uma linda adolescente. Lembro-me do seu primeiro dia no ensino médio. Ela estava nervosa, mas eu sabia que se adaptaria, e foi o que aconteceu. Eventualmente, ela se tornou uma das meninas mais populares da escola, e parecia que sua vida estava começando a ser tudo aquilo com que ela sempre sonhou. No entanto, a adolescência é cheia de confusões. Você não é mais uma criança, mas também não é um adulto. E todos sabemos como esse processo de transição pode ser complexo. Como qualquer adolescente, Sami adorava comprar roupas novas e se maquiar. No início, achei que essa obsessão por estar bonita era normal para a idade dela, então não dei muita atenção. Mas um dia, quando cheguei em casa do trabalho, encontrei-a no banheiro derramando chocolate derretido no rosto. "O que você está fazendo, Sam?" perguntei. Ela respondeu que tinha lido em um blog que isso fazia a pele parecer mais jovem. Fiquei um pouco chocada e não pude evitar rir, dizendo: "Mas, querida, você já é jovem." "Ah, mãe, você não entende. Me deixa em paz", respondeu, um pouco irritada. Eu poderia ter brigado com ela por causa da atitude, mas sempre tentei ser compreensiva. Sabia que ser mãe solteira não era fácil e não queria que ela se sentisse sozinha ou incompreendida. Afinal, ela era tudo o que eu tinha. Mas, em certo ponto, as coisas começaram a ficar um pouco extremas. Notei que Samira estava indo para a escola com roupas novas quase todos os dias. Achei que talvez ela estivesse ganhando algum dinheiro cuidando das crianças da vizinhança, algo que ela fazia de vez em quando, embora eu não soubesse quando poderiam pagar por isso. Um dia, quando entrei no quarto dela sem querer, vi que estava tirando selfies em frente ao espelho. Não havia nada de errado com isso, mas, para estar mais ciente do que estava acontecendo, decidi criar uma conta no Instagram com um nome falso e segui-la. Era uma conta pública, então eu tinha acesso a tudo o que ela postava. Para minha surpresa,
Samira parecia compartilhar todos os detalhes de sua vida, desde o momento em que acordava até a hora de dormir. Ela postava fotos de quase tudo o que fazia. Mas o mais surpreendente de tudo era que ela tinha mais de 100 mil seguidores. Decidi comentar em uma de suas fotos: "Que linda, senhorita." Naquela noite, recebi a notificação de que ela tinha curtido meu comentário. Era uma foto dela na praia, usando um lindo vestido amarelo. Sorri ao vê-la tão bonita, mas então notei um comentário de um rapaz chamado Tonti. "Seu cabelo está muito apagado. Você precisa de mechas vermelhas." Achei estranho. Por que alguém faria um comentário como esse? Naquela noite, jantamos e depois fomos dormir. Na manhã seguinte, acordei ouvindo o barulho do chuveiro. Fiquei surpresa porque Samira nunca acordava tão cedo. Achei que talvez ela tivesse deixado a torneira aberta ou algo assim. Então fui abrir a porta para desligá-la. "Estou no banheiro, já saio", respondeu. Depois de um tempo, ela saiu e eu congelei ao vê-la. Ela tinha tingido o cabelo de vermelho, exatamente como haviam sugerido no Instagram. Eu não sabia se devia dizer algo sobre isso, então deixei passar. Os dias se passaram e comecei a perceber que Samira estava se tornando cada vez mais obcecada com sua aparência. Ela estava dando atenção demais ao que as pessoas diziam nas redes sociais. Achei que fosse só uma fase e que logo ela se acalmaria, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, a situação ficou preocupante. Samira estava perdendo peso rapidamente e havia parado de comer quase completamente, se limitando a shakes e líquidos que ela dizia estar em alta nas redes sociais para emagrecimento, mas ela nem precisava emagrecer. Eu estava me sentindo cada vez mais impotente e a certeza de que algo não estava certo me assombrava. Sami, minha linda filha, estava caindo em uma espiral sombria e eu não sabia como impedir isso. A imagem que ela havia construído nas redes sociais começou a consumir ela. Então percebi que precisava fazer algo rapidamente. Não conseguia ficar parada enquanto a vida da minha filha desmoronava por causa da busca de um ideal que, no final das contas, não significava nada. Eu não suportava o que estava vendo. Graças a todas essas dietas extremas que ela estava fazendo, minha filha estava virando um esqueleto coberto por pele. E isso não podia continuar. Então decidi ter uma conversa séria com ela. "Samira, o que está acontecendo com você? Você não está comendo nada. Filha, olha para você. Está praticamente se matando de fome e está desnutrida." Ela apenas respondeu com desprezo: "Ai, mãe, isso é uma tendência. A verdade é que eu estava ficando gorda e não podia continuar assim." "Quem te disse que você está gorda?" perguntei. "Os seguidores do Instagram, que não estão nem aí para quem você é." "Como você sabe disso?" retruquei, surpresa. "Como você está seguindo a minha conta?" Ela gritou na minha cara: "Você está doente, Samira. Eu estou preocupada com você", disse eu, desesperada. "Não, você é que está doente", ela gritou, batendo a porta do quarto na minha cara. Isso me paralisou. Nunca imaginei que minha filha pudesse falar comigo daquela maneira. Naquele momento, caminhei até a sala e me sentei no sofá, com lágrimas rolando pelo meu rosto. 1 hora se passou e Samira não apareceu. Eu estava quase ligando para o 911, quando minha vizinha me avisou que tinha encontrado Samira desmaiada na calçada. Não pude acreditar. Corri até o local que a vizinha me indicou e quase desmaiei ao vê-la. Samira realmente estava deitada na calçada, em um estado lastimável. Imediatamente a levamos para o hospital. E o médico, ao examiná-la, me disse que, além da desnutrição, minha filha estava sofrendo de bulimia. Ele me contou que tudo o que ela comia, ela secretamente vomitava. Isso explicou o motivo de ela se trancar no banheiro com tanta frequência. Isso realmente me doeu. Saber que tudo isso tinha a ver com comentários cruéis no Instagram. Depois disso, a levei para a terapia com um psiquiatra e felizmente ela recebeu bons conselhos e conseguiu se afastar dessa loucura das redes sociais. Foi assim que, pouco a pouco, vi a antiga Samira, sorridente e feliz, voltando. Após 1 mês de tratamento, ela voltou para a escola e eu lhe devolvi o celular, achando que ela estava pronta para lidar com tudo. Mas, quando cheguei em casa, percebi que algo estava errado. Ela não falou comigo na hora do jantar e foi para o quarto sem dizer uma palavra.
Antes de fechar a porta, me fez uma pergunta que partiu meu coração. Mãe, eu sou bonita? Eu respondi, com muito carinho. Você é a menina mais linda do mundo, meu bem. Depois disso, fui para a cozinha lavar a louça, mas, quando subi para o meu quarto, algo me fez checar o Instagram dela. Abri o perfil dela e a primeira coisa que vi foi uma foto que ela havia tirado durante aquele momento difícil. Na foto, ela estava super magra e esquelética, com o coração apertado. Decidi olhar os comentários e fiquei sem palavras. As pessoas estavam chamando ela de menina esqueleto, zombando dela, e alguns até estavam pedindo para ela acabar com a vida, porque a achavam feia demais. Lágrimas não puderam ser contidas, enquanto eu lia e via o quão cruéis as pessoas podiam ser. Quanto mais eu lia, mais eu me machucava. Foi aí que percebi que eu precisava intervir. Decidi mandar uma mensagem para ela pedindo para deletar a conta e se afastar de tudo aquilo. Mas, antes de ir dormir, um novo comentário apareceu na mesma foto. Era de Samira e, ao lê-lo, senti um medo profundo. Elas estão certas. Vou acabar com essa vida feia. Adeus. Nesse momento, eu pulei da cama e corri até o quarto dela. Samira, abra a porta. Bati na porta, mas ela não respondeu. Ela tinha trancado tudo por dentro. Foi então que entrei em pânico. Corri até o meu quarto e procurei uma chave reserva no armário. Quando abri a porta, a imagem que vi me deixou sem palavras. Minha filha estava deitada no chão, coberta de sangue. Ela havia cortado os pulsos com um estilete. Com o coração na garganta e um nó no estômago, liguei para a ambulância e ela foi levada para o hospital. Ela ainda estava inconsciente, mas tinha perdido muito sangue, então uma transfusão foi necessária. Foi um momento muito angustiante, mas, felizmente, os médicos me garantiram que ela se recuperaria em breve. Eles me disseram que eu tinha tido muita sorte de ter percebido isso a tempo. Foi naquele dia que percebi que as coisas precisavam mudar. Desde então, Samira tem feito terapia psicológica e sua conta no Instagram foi excluída. Também instalei um controle parental no celular dela para acompanhar tudo o que ela vê e suas atividades online. Vou lutar pela minha filha enquanto ela tiver vida. Este evento devastador me deixou com uma lição para essa geração. Eu só quero pedir para eles serem gentis. Não importa como se pareçam. A beleza não está apenas do lado de fora. Ela também está no amor que carregamos dentro de nós. Era quase 10 da noite e a preocupação começava a me consumir por dentro. Não tinha notícias de minha esposa, Mera, há um bom tempo. Eu tinha tentado ligá-la a tarde toda e seu celular ainda não atendia. Isso não era típico dela. Ela estava sempre no telefone, mesmo quando estava atolada de trabalho. Então, decidi ligar para seus amigos e pais para ver se ela tinha passado por lá, mas todos me disseram que não a tinham visto. Mera trabalha como corretora de imóveis e é uma mulher super dedicada ao seu trabalho. Não é raro ela ficar empolgada com uma casa nova no mercado, mas já fazia um bom tempo que ela não ia ver um lugar do qual estava falando tanto e não havia voltado. Talvez o celular dela tivesse descarregado ou algo assim, pensei. Peguei o computador dela para ver sua agenda, já que ela sempre anotava tudo, o nome do cliente, a hora do compromisso e o endereço da casa para visitar. Mas, para minha surpresa, não encontrei nada de novo, o que me deixou um pouco desconfortável. Foi então que me ocorreu olhar o Facebook dela. Talvez houvesse alguma pista lá. Quando abri o aplicativo, vi que ela tinha começado uma conversa sobre uma casa que ficava a mais de 30 minutos de distância, e a foto mostrava um daqueles antigos bangalos com tantas plantas e arbustos crescidos que parecia esquecido. O lugar tinha uma sensação misteriosa, quase de filme de terror. Embora me desse um certo arrepio, entendi o porquê de Mera estar tão empolgada com aquela propriedade. Era enorme e poderia valer muito. Estava claro que ela queria explorar aquilo. A pessoa com quem ela estava conversando também havia deixado o número de telefone e o endereço de contato, então decidi ligar para ele. No entanto, não consegui completar a ligação. Tentei mandar mensagem, mas não obtive resposta. Anotei o endereço em um pedaço de papel e juntei minha paciência. Algumas horas se passaram e o relógio marcava 12 horas. Não consegui esperar mais, então decidi ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência.
A ideia de que algo ruim pudesse ter acontecido com ela estava começando a me assustar demais. Cheguei à delegacia e o policial de plantão mostrou interesse, então decidi levar o computador da Mera para mostrar a lista e o chat que eu tinha visto. Mas, para minha surpresa, quando abri o computador, não havia vestígios de nada. A lista tinha desaparecido e o policial começou a me olhar estranhamente. Foi então que lembrei do papel onde eu tinha anotado o endereço e tirei ele do bolso, mostrando ao policial. No final, decidiram que alguém deveria ir verificar o imóvel. Entrei na viatura da polícia, nervoso e cheio de pensamentos sombrios. Onde estaria Mera? Ela estava segura? E se ela tivesse sido sequestrada ou algo pior? Em um momento, até me torturei pensando se ela poderia estar me traindo e senti vergonha por ter esses pensamentos. Finalmente, chegamos ao endereço que eu tinha. Para minha surpresa, não havia nenhum bangalô por ali. Só vi uma fila de casas típicas de subúrbio, com pequenos jardins e cercas brancas. Uma cena comum, nada a ver com o que eu tinha visto na lista. Conversamos com alguns vizinhos e todos pareciam surpresos com minha pergunta. Negaram que houvesse qualquer bangalô na área, o que me deixou ainda mais inquieto. O policial entrou em contato com outras autoridades locais. Após mais pesquisas, ficou claro que o endereço estava errado. Decepcionados, decidimos voltar à delegacia. No caminho de volta, percebi alguns policiais me olhando estranhamente e não podia culpá-los. Eu estava ali procurando por minha esposa e não havia pistas. O policial que me acompanhava decidiu me deixar em casa. Ele saiu da viatura e disse: "Voltarei amanhã com o delegado e ajudaremos a recuperar o carro de sua esposa. Não se preocupe, vamos encontrar Mera." Eu acenei agradecido, mas por dentro, a angústia começava a me consumir. Abri a porta do meu apartamento e olhei para o relógio. Era 4 da manhã. Estava completamente exausto pelo estresse. Eu estava completamente exausto pela tensão e incerteza e me joguei na cama, esperando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo e que, quando acordasse, Mera estaria ao meu lado. Mas naquela noite, eu não podia imaginar que estava prestes a levar o susto da minha vida. Quando abri os olhos, me deparei com uma imagem que quase me fez cair para trás. Lá estava ela, sentada em uma poltrona ao lado da cama, minha esposa Mera, me encarando. A adrenalina fez com que eu saltasse e corresse até ela. "Mera, onde você esteve?" Eu procurei por toda parte e estava imaginando o pior. Ela me abraçou forte. Embora parecesse um pouco confusa, disse: "Tive um dia incrível, Jamie." Sua declaração me pegou de surpresa. "Por que não me acordou quando chegou?" Perguntei. "Eu pensei que algo tivesse acontecido com você. Eu até chamei a polícia." "O que aconteceu com o seu celular?" "Tentei ligar para você o dia todo." Meu tom estava mais irritado do que eu realmente queria, mas a preocupação havia tomado conta de mim. "Desculpe, querido. Parecia que você estava dormindo profundamente e eu não queria te acordar. Acho que perdi meu celular. Eu procurei por toda a casa." Ela explicou. Embora eu ainda estivesse um pouco chateado, fiquei aliviado por ela estar bem. "Você comeu alguma coisa? Vamos tomar um café da manhã?" eu disse. Ela assentiu. Enquanto íamos para a cozinha, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava o policial. "Bom dia, policial." "Obrigado por vir." Minha esposa voltou, disse com um sorriso, tentando mostrar Mera atrás de mim. O policial olhou e sua expressão mudou. "Não vejo ninguém atrás de você," ele disse, olhando para dentro da casa. Então, Mera apareceu e foi até a porta e se apresentou. "Oi, sou Mera." Mas o policial ainda me olhava fixo, como se tivesse farejado um problema. "Senhor, ela está se apresentando e você está deixando a mão dela estendida," eu disse. Mas a forma como ele me olhava me deu arrepios. Ele parecia abismado e eu não sabia o porquê. "Isso é alguma brincadeira de mau gosto?" Ele me perguntou, com um olhar furioso no rosto, o que me colocou em alerta. "Eu te dei o benefício da dúvida ontem na delegacia, mas agora acho que você está me enrolando. Você é casado mesmo ou isso é só para chamar atenção?" Naquele momento, eu e Mera nos olhamos, cheios de perplexidade. Então, como se a situação não pudesse piorar, o policial sacou sua arma e apontou para mim. Eu imediatamente me tensionei e recuei, com as mãos para o alto,
enquanto ele começava a vasculhar a casa, cômodo por cômodo. Não entendia o que estava acontecendo e pensei que talvez ele não estivesse tendo um bom dia. O policial olhou várias fotos, incluindo a nossa foto de casamento, e eu até mostrei a ele a nossa certidão de casamento. Ele finalmente me olhou de uma maneira um pouco mais relaxada. Tudo bem, Jamie. Eu acredito em você, ele disse. Mas o alívio foi de curta duração quando ele continuou. Então, o que você fez com sua esposa? Você está cansado do seu casamento. Eu e Mera começamos a protestar, mas ele simplesmente respondeu com um cale a boca e me mandou acompanhá-lo até a delegacia. Entrei na parte de trás da viatura. Para minha surpresa, Mera também entrou no banco ao meu lado. Ela parecia visivelmente ansiosa. Então pegou minha mão e apertou forte enquanto me olhava atentamente. Eu me perguntei, é realmente ela? Comecei a duvidar da minha própria sanidade. Ela é um fantasma ou estou tendo alucinações? Duvidava da minha sanidade enquanto o policial pegava o volante. Ao chegarmos à delegacia, a atmosfera estava tensa, mesmo com Mera ao meu lado. Os outros policiais também não podiam vê-la. Começaram a me interrogar sobre tudo. Minha vida, meu trabalho, se eu tinha algum vício ou se estava tomando medicação. A pressão começou a aumentar após essa enxurrada de perguntas, mas no meio de uma dessas entrevistas, o policial recebeu uma ligação. Ele conversou ao telefone por vários minutos, olhando para mim ocasionalmente com uma expressão que me fez sentir como se estivesse sendo julgado. Quando finalmente desligou, me mandou segui-lo para um outro lugar. A cada passo, a ansiedade crescia em meu peito. Onde diabos estávamos indo? Porque ele estava me levando lá. Quando chegamos, percebi que estávamos em uma área isolada da cidade. Policiais estavam fazendo uma barricada e a imprensa estava ao fundo, como se aguardassem um grande anúncio. O ambiente estava carregado. Imediatamente comecei a pensar o pior. O policial me tirou da viatura e começou a caminhar em direção a uma cena que me deu arrepios. Vimos um grupo de pessoas aglomeradas. Então, o policial me disse: "Aqui está a prova de que sua esposa está de fato desaparecida." Apontando, eu olhei para o que parecia uma casa abandonada à distância. Com os olhos fixos nela, eu quase desmaiei. O que vi naquela casa eram objetos que eram idênticos aos que eu tinha na minha própria casa. Quando finalmente entramos no local, percebi que era impossível escapar daquelas evidências. Tudo estava exatamente como na nossa casa. As fotos, os móveis, até a decoração. A única diferença era que, ao invés de minha esposa, havia uma figura em um canto escuro da sala. Ela estava de costas, de cabeça baixa, com uma aparência semelhante à Mera, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. O rosto estava desfigurado, como se algo horrível tivesse acontecido. O policial me empurrou para frente, fazendo com que eu me aproximasse da figura. Quando ela virou a cabeça lentamente, um calafrio percorreu minha espinha. Não era Mera, mas alguém com uma aparência idêntica. No momento seguinte, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Foi quando eu percebi que algo muito mais sombrio estava acontecendo. A realidade estava se distorcendo de maneira que eu não conseguia compreender. Tudo o que eu sabia era que, de alguma forma, minha esposa estava envolvida nisso, e talvez o que estivesse diante de mim fosse mais do que eu poderia lidar. Eu voltei à viatura, tremendo, com a mente a 1000 por hora, tentando processar tudo o que havia acontecido. O policial me conduziu de volta, mas havia uma sensação de que aquilo não tinha acabado. Algo pior ainda estava por vir, e eu estava prestes a descobrir exatamente o que. Ser influencer no Instagram tem suas vantagens: produtos grátis, eventos exclusivos e um monte de seguidores que acham você fabulosa. Mas, para ser honesta, a verdade é que o lado sombrio está ficando cada vez mais difícil de ignorar. Tudo começou com uma mensagem estranha de uma conta anônima. Não tinha foto de perfil nem amigos, apenas uma mensagem que dizia: "Você está maravilhosa nesse roupão vermelho." Eu congelei ao ler aquilo, porque não tinha postado nenhuma foto com meu pijama. Além disso, morava sozinha. Tentei pensar que era só uma piada, que tinha confundido a conta ou algo assim, mas aquele desconforto começou a se espalhar pelo meu estômago.
Quem era esse cara e como ele sabia o que eu estava vestindo? Passei o resto do dia tentando não pensar nisso, mas as mensagens não pararam. Outra que me gelou o sangue dizia: lembro do vestido azul que você usou no seu primeiro encontro com o Brian. Brian tinha sido um cara com quem eu estava saindo há alguns meses, antes que as coisas ficassem estranhas e a gente terminasse. Como diabos ele sabia disso? Depois dessa mensagem, a noite se transformou em um pesadelo. Cada som na casa me fazia pular, e eu estava paranoica, olhando para todos os lados, pensando que quem quer que fosse esse cara, ele poderia estar escondido me observando de alguma janela. Então, por volta da meia-noite, recebi outra mensagem. Você não pode me ignorar para sempre. Chega! Falei em voz alta, jogando meu celular pelo quarto. Senti a minha mão tremendo, então saí da cama. Peguei o celular e bloqueei a conta de novo. Depois decidi colocar meu celular no modo silencioso. Não queria mais ser incomodada. O silêncio na minha casa era ensurdecedor enquanto eu tentava me acalmar. Me deitei novamente na cama, tentando limpar minha mente até finalmente conseguir dormir. Mas aquele descanso foi de curta duração. Algumas horas depois, acordei de sobressalto ao ouvir passos. Fiquei parada, tentando entender o que estava acontecendo. Os passos estavam lentos e deliberados, se aproximando do corredor. Quem está aí? Tentei perguntar, mas não obtive resposta. Então peguei meu celular, liguei a lanterna e iluminei o corredor escuro. Mas não consegui distinguir nada, embora continuasse ouvindo os passos, sentindo o medo aumentar. Quando finalmente abri a porta do meu quarto, a luz iluminou o corredor, mas estava vazio. Cada passo que dava me fazia sentir o ar ficar mais frio. De repente, algo escuro se moveu rapidamente no final do corredor. Isso me fez gritar e saltar de medo, fazendo meu celular cair no chão. Ao pegá-lo, corri de volta para o meu quarto e bati a porta. Estava tremendo, quase hiperventilando, com o coração batendo forte no peito. Sem perder tempo, disquei o 911 e disse, desesperada: por favor, me ajudem. Tem alguém na minha casa. Mas, de repente, a ligação cortou e ouvi uma voz profunda vinda de trás da porta, dizendo: desculpe, o 911 não está disponível no momento. E depois soltou uma risada que me gelou até os ossos. Se quiser, pode ligar para sua falsa melhor amiga, aquela que você chamou para terminar comigo no nosso último encontro. Nesse momento, o quarto ficou gelado. Eu conseguia ver minha respiração no ar. A porta começou a tremer, como se alguém estivesse mexendo na fechadura para tentar entrar. Não podia ser ele. Eu soubera há poucos dias que Brian havia se suicidado logo após terminarmos. Eu sabia sobre sua bipolaridade e problemas de instabilidade mental, então não fiquei surpresa com a notícia, embora sentisse um pouco de arrependimento. Brian era uma pessoa muito instável, e a razão pela qual terminei foi porque o comportamento dele estava se tornando muito obsessivo. Ele era excessivamente possessivo e ciumento, e isso me estava assustando. Naquele momento, eu sabia que as coisas não poderiam continuar, então decidi terminar com ele. Mas estava ficando cada vez mais difícil. Fingi que minha melhor amiga estava me ligando. Com essa desculpa, fui embora. Nesse instante, me encolhi no canto do quarto, totalmente aterrorizada, enquanto o barulho da porta sendo forçada aumentava. Olhei em volta, procurando alguma possível fuga, mas não havia nenhuma. Então, a porta se abriu violentamente, revelando uma figura cujos traços eu não conseguia distinguir. Eu só vi uma sombra contra a luz do corredor, me encarando, claramente um homem, mas com um moletom com capô tão largo que não me deixava identificar quem ele era. Nesse momento, tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta, e antes que eu pudesse fazer ou dizer qualquer coisa, o homem entrou no meu quarto. O que aconteceu a seguir foi rápido demais. Ele se colocou na minha frente, tirou algo do bolso do moletom. De repente, senti uma dor aguda no meu lado, como se algo afiado tivesse me cortado. Olhei para baixo e vi o sangue encharcando minha camisa. Quando olhei para cima, encontrei os olhos sombrios de Brian e uma expressão diabólica no rosto dele. Não conseguia acreditar que era ele e que ele estava vivo. Tentando manter a calma, tentei correr para a porta, mas ele ficou no meu caminho. Então, sem pensar, virei e corri para a janela,
abrindo-a de repente e subindo no telhado em uma tentativa desesperada de escapar. Enquanto fazia isso, ouvi ele zombando: "Desce daí, querida. Você pode se machucar." Ignorei e continuei subindo pela treliça. O vento frio da noite bateu no meu rosto como um balde de água. Eu não podia ficar ali. Tinha que escapar. Nesse momento, ouvi Brian saindo pela janela atrás de mim. Meu coração disparou e eu comecei a subir mais rápido. Mas o sangue que escorria da minha ferida descia pelas minhas pernas até os pés, fazendo com que eu escorregasse. Caí do telhado do segundo andar com o baque e imediatamente senti uma dor quase insuportável no meu tornozelo esquerdo, além da dor da ferida, que se intensificou. Naquele momento, comecei a gritar por socorro, mancando em direção à rua, sem ousar olhar para trás. Quando cheguei na calçada, olhei por cima do ombro e vi Brian olhando para mim do telhado. Mas antes que eu pudesse processar aquilo, ele desapareceu. Não conseguia acreditar. Naquele momento, corri para a casa dos meus vizinhos, ou melhor, mancando o mais rápido que meu corpo permitia, e bati na porta desesperada. Eles me deixaram entrar e eu desmoronei no chão, chorando. Ligaram para o 911 e a polícia chegou, mas não encontraram nada na minha casa. Em uma semana, me recuperei dos ferimentos e me mudei para outro condado. Nunca mais ouvi falar de Brian, e ele nunca me escreveu nas minhas redes sociais. A última coisa que soube dele é que, certamente, ele não estava morto, mas espalhou esse boato por conta própria para que todos acreditassem. Supus que fosse parte do plano dele para se vingar de mim. A queixa ainda está registrada na polícia, mas Brian nunca foi preso, e eu só rezo para que nunca precise encontrá-lo novamente. O motivo de eu não usar mais o Instagram é bem louco. Começou lá no começo, no ensino médio, quando eu entrei no mundo da modelagem. Para isso, eu precisei me conectar com várias páginas e marcas, então eu postava fotos quase todos os dias. Mas, como eu queria evitar comentários estranhos e olhares desconfortáveis das pessoas, decidi manter um perfil mais discreto. Nunca postei fotos muito ousadas, porque, acredite, quase toda a minha família me segue lá. Um dia, enquanto eu estava passando pelos comentários de uma foto nova, um chamou minha atenção. Era de um perfil estranho que se chamava "Você Manda, Eu Obedeço". O nome já era perturbador, mas o comentário era ainda mais estranho. "Sempre que precisar de ajuda, estou aqui." Ser famosa hoje em dia é bem competitivo. Eu abri o perfil para dar uma olhada mais de perto e vi que ele estava cheio de imagens de arte gótica, com temas de voodoo e coisas do tipo. Embora fosse estranho, decidi ignorar. As pessoas fazem coisas esquisitas na internet o tempo todo. Algumas semanas se passaram, e um dia minha prima Miley veio ficar conosco. A relação dela com meu pai sempre foi muito próxima, mas isso mudou um pouco quando ela foi para a faculdade e ficou obcecada por modelagem. Agora, Miley estava histérica e com ciúmes de mim. Então, aqui estava eu, dividindo o quarto com ela, porque o quarto de hóspedes estava ocupado pelo meu tio. Era desconfortável, mas tentei não deixar isso me afetar. As duas tínhamos que criar conteúdo para o Instagram. Então, de vez em quando, nos vestíamos e tirávamos fotos uma da outra na frente do espelho. Tudo estava indo bem até que eu alcancei 10.000 seguidores, enquanto Miley mal chegava a 5.000. Estava claro que isso a incomodava, pois ela passou o dia inteiro com cara de veneno e nem falou comigo. Eu não pensei muito nisso até que, um dia, enquanto eu gravava um vídeo para agradecer a todos os meus seguidores, ela entrou no quarto com um copo grande de suco de cenoura e decidiu derramar tudo em mim. Naquele momento, a situação explodiu. Eu gritei com ela, chamando-a de invejosa, e ela me insultou de volta, dizendo coisas dolorosas. Nossos pais, como esperado, intervieram e separaram a briga antes que ficasse mais feia. Mas eu estava tão furiosa que saí de casa e fui para o parque. Sentei em um banco, me sentindo super irritada e tentando me acalmar um pouco. Foi quando eu me lembrei daquele perfil estranho no Instagram e decidi mandar uma mensagem para o "Você Manda, Eu Obedeço". Escrevi um "Oi". Para minha surpresa, recebi uma resposta na hora. "Oi, posso te ajudar?" Eu perguntei.
Você pode hackear uma conta e deletar ela para sempre. Ele respondeu: eu posso fazer muito mais do que isso. Eu então escrevi: qual o nome da conta? Miley Dawson. Eu respondi, empolgada com a ideia de me vingar. Eles disseram que precisavam apenas do número de telefone e do e-mail dela. Naquele momento, eu sabia que o que eu estava fazendo era extremamente antiético, até criminal, mas a raiva nublou meu julgamento. Então, em um ato de loucura, passei o número e o e-mail da minha prima para eles. Logo depois, o "você manda", eu obedeço me bloqueou instantaneamente. Eu percebi que provavelmente tudo aquilo tinha sido uma piada, mas já tinha feito o irreversível. Voltei para casa um pouco mais calma e meu tio fez Miley pedir desculpas. Eu também acabei pedindo desculpas, e parecia que tudo estava resolvido, mas não conseguia tirar da cabeça o fato de ter passado o número e o e-mail dela para um estranho. Eu queria contar a verdade, me abrir, mas sabia que ela ia se fazer de vítima, trazendo à tona a nossa briga anterior. Alguns dias se passaram e quase consegui esquecer aquele perfil estranho. Mas uma noite eu ouvi Miley conversando no telefone com o namorado dela, e congelei quando ouvi ela dizendo: sim, eu denunciei aquele perfil, mas toda vez que eu bloqueio, alguém reabre com o mesmo nome de usuário. Eu tô te falando, é o cara do "você manda". Eu obedeço, ponto. Nesse momento, meu sangue gelou. O que foi que eu fiz? Eu tinha criado um stalker. Eu podia ver a tensão no meu rosto, mas não falei nada. Eu estava presa numa espiral de erros. Em vez de consertar, só estava piorando as coisas. Era como se cada pequeno segredo que eu estava guardando se tornasse uma bomba prestes a explodir. Naquela noite, Miley e eu tínhamos planejado ir para uma balada com alguns amigos. A festa foi épica e eu acabei bebendo bastante. O que aconteceu depois disso é meio embaçado na minha memória, mas o que vivi foi aterrorizante. Eu estava sentada no bar enquanto Miley dançava na pista. Eu podia vê-la se movendo, rindo e se divertindo, quando de repente notei um cara estranho atrás dela. Um cara vestido com o que parecia ser uma capa escura. Juro, eu estava bêbada, mas não estava alucinando. Naquele momento, tudo no clube parecia uma cena de filme em câmera lenta. Todo mundo estava dançando, menos esse cara, que estava me encarando intensamente. Quando percebi que ele tinha notado meu olhar, ele levantou o braço e acenou para mim antes de ir até Miley e sussurrar algo no ouvido dela. Imediatamente ela começou a segui-lo, como se estivesse hipnotizada. Claro, ela também estava bêbada. Eu não podia ficar ali parada. Eu sabia que aquele homem tinha más intenções, então me levantei. Mas havia tanta gente que foi difícil fazer o caminho até a saída. Quando consegui sair, o espetáculo ficou ainda mais assustador. Vi dois homens tentando forçar Miley a entrar em um carro. Ela estava gritando, resistindo, mas não conseguia fazer nada. Então, vi o cara da capa escura acenando para mim enquanto ele entrava no carro. O carro disparou e eu caí no chão, sem forças e desfeita, chorando. Meus amigos, ouvindo o barulho, saíram correndo e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, o carro já tinha sumido, e Miley também. Eu estava cheia de perguntas sem resposta e uma sensação horrível no peito. Alguns minutos depois, recebi uma mensagem de texto que dizia: desejo concedido, alvo destruído. Naquele instante, tudo ficou mais sombrio e eu contei tudo o que tinha acontecido para a polícia, com meus pais e meu tio lá para ouvir também. Eu não poderia me sentir pior. Depois de uma semana de buscas desesperadas, finalmente encontraram Miley. Ela foi encontrada desacordada perto de um lixão, em um beco. Tinha sido brutalmente espancada, mas, felizmente, não foi agredida sexualmente. No entanto, ela não se lembrava do que tinha acontecido ou para onde os homens a levaram. A investigação foi intensa e eu passei todos os detalhes que pude, tremendo de medo pelo que eu tinha causado. No final, eles pegaram os caras. Descobriu-se que eram parte de um grupo de sequestradores envolvidos no tráfico de mulheres. Mas, mesmo que eles não tivessem ferido Miley fisicamente, os traumas deixados pela experiência marcaram nossas vidas para sempre. Meu tio cortou todos os laços conosco e meus pais, que antes me olhavam com carinho, agora só me olhavam com muita decepção. Para eles, eu era apenas uma mulher invejosa que colocou sua própria prima em uma situação terrível por ciúmes.
Eu me senti muito culpada e queria que aqueles homens apodrecessem na prisão. A culpa me consumiu demais e percebi que não tinha mais ninguém em quem confiar. Tudo o que eu amava desmoronou e eu tive que enfrentar as consequências das minhas escolhas sozinha. A solidão se instalou na minha vida e agora me restava apenas uma pergunta: como viver com isso para sempre?